Olá a todos, sou o professor Fabrício e preparei para vocês hoje uma aula acerca de Karl Marx e a sua teoria conhecida como materialismo histórico. Essa teoria do materialismo histórico é considerada uma das principais ideias de Karl Marx, o ponto central de seu pensamento filosófico, também social ou político, se poderia dizer. Aqui uma daquelas imagens que mostraria a evolução do homem. Porém, continuando no período da civilização, o homem se curvando às ferramentas. Coloquei ela aqui porque, na visão de Marx, o modo como você vive, o modo como você produz e trabalha, determina o modo como você pensa, como você age e determina o próprio desenrolar da história humana. Então, eu achei pertinente essa ideia aqui de a ferramenta, a matéria, o objeto, moldar o homem. O materialismo histórico defende que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, o seu ser social que determina a sua consciência, diz Marx em Por uma Crítica da Economia Política. Os chamados idealistas, dos quais o mais famoso, mais influente é Hegel, partiam de uma ideia que, na verdade, é uma ideia já anterior a eles na história da filosofia, uma ideia fundada até nos conceitos de liberdade e livre-arbítrio, a ideia de que o homem tem uma consciência e aquilo que ele se torna, aquilo que ele é, seria resultado dessa sua consciência, das suas escolhas, dos seus atos. O homem é livre no sentido em que ele age tendo por fundamento apenas si mesmo, por fundamento último, por fundamento primeiro, a si mesmo, seus pensamentos, suas ideias, suas vontades. Só que Marx pensa que não é assim que ocorre. Ele pensa que o ser humano não é livre nesse sentido. Ele não consegue pensar além da sua realidade material. O homem seria, na visão dele, um ser histórico, seria um ser que está inserido numa certa condição, numa certa sociedade, um certo estilo de viver, de produzir, de trabalhar. E toda essa estrutura que o cerca, todas essas características, determinam as suas formas de pensar. A consciência do homem seria produto do meio, na visão de Karl Marx. Os seres humanos se distinguem dos demais animais por vários fatores, mas como o fator econômico é a base de tudo, na visão de Marx, o fato de trabalhar e o modo como o homem trabalha o define essencialmente. O ser humano trabalha. Nesses aqui deveriam estar trabalhando, né? Estão aí com outras atividades, mas o homem trabalha. Poderia dizer, ora, também formigas e abelhas trabalham. Nesse caso aqui, se diria que não. Elas simplesmente atuam por um impulso natural, por um instinto. O trabalho é algo dirigido, é algo que se faz por um motivo, se faz em vistas de algo, se faz conscientemente. Só um ser inteligente, só um ser criativo, como o homem, pode trabalhar. Para Marx, a base material da vida, aquilo que sustenta a existência humana, por exemplo, a produção de alimentos, a produção de ferramentas, de abrigos, esse seria o fundamento de toda a sociedade humana, de todo o mundo humano. Na visão dele, a base econômica é a parte mais importante, porque ela é o fundamento sobre o qual se fundam todas as outras estruturas. Então, o fato do homem trabalhar e o modo como ele trabalha o definem. A filosofia de Karl Marx é fundada sobre bases econômicas, pois considera que fatores relacionados ao trabalho, à produção, a intercâmbios comerciais, determinam o desenvolvimento histórico. Essa ideia de progresso histórico se desenvolve bastante na modernidade, primeiro na época de Francis Bacon, depois no período iluminista, pensadores como Kant, próprio Hegel. Se propaga essa ideia de que a história progride e a história estaria progredindo para o melhor. O homem estaria evoluindo em termos econômicos, em termos técnicos, em termos de saber acerca da natureza. Essa é uma ideia que para nós parece comum, banal,
Porém, no mundo antigo, no mundo clássico, não se tinha muito essa ideia de desenvolvimento histórico. Por exemplo, Aristóteles fala mais de um ciclo da história, em que os seres humanos iriam evoluir, porém seriam trazidos de volta à base por eventos naturais, por catástrofes. A história não seria um progresso contínuo, mas seria uma série de ascensões e declínios. Na modernidade, vendo o progresso realizado, vendo que o modo de vida se alterava, vendo que novas invenções haviam sido criadas e alteraram a percepção do mundo e o agir do homem no mundo, os pensadores modernos desenvolvem essa ideia de desenvolvimento da história. Marx adota essa ideia. Ele pensa que a história se desenvolve, que ela passa por uma série de épocas, ela progride, e essa progressão seria determinada pelos seus fundamentos econômicos, pela sua capacidade produtiva, pelos seus modos de produzir, pelas técnicas utilizadas, pelas invenções disponíveis, também pelas relações de trabalho. A economia seria o elemento principal para explicar o desenvolvimento da história. Enquanto que as ideias, a cultura, a religião e até a política seriam posteriores à economia, seriam fundadas na economia e determinadas por ela. Marx pensa que uma sociedade não se transforma quando se alteram as suas ideias, quando se altera a sua política ou a sua religião, mas esses fatores se alteram quando a base econômica daquela sociedade se altera. Por exemplo, aqui na imagem um castelo medieval. Houve a passagem do período feudal para o período moderno na Europa, que Marx chamaria capitalista. Essa passagem não se deu por conta de uma alteração na cultura, ou porque a religião se alterou, por exemplo, a Reforma e a Contra-Reforma, e nem mesmo pelo surgimento e desenvolvimento da ciência, com Galileu e outros. O que se deu, segundo Marx, foi que as formas de produção se alteraram, as relações de trabalho se alteraram. Se passou do sistema feudal, sistema baseado na posse da terra pela nobreza e no trabalho da terra pelos servos, para o sistema capitalista, em que a posse pode ser intercambiada, até a terra pode ser vendida, algo que na Idade Média basicamente não ocorria, e as relações entre os poderosos e os dominados não seriam relações de servidão, mas seriam relações empregatícias, vínculos empregatícios de patrões e assalariados. Esses fatores que desencadearam as outras mudanças, as mudanças em termos de ideias, em termos de religião e de política. Em A Ideologia Alemã, Marx fala: a produção das ideias, das representações, da consciência, em primeiro lugar, está diretamente entrelaçada à vida material e às relações materiais do homem, linguagem da vida real. Isso aqui da imagem, pensar fora da caixa, pensar fora de onde você está inserido, de onde você se desenvolveu, na visão de Marx seria de fato impossível. Você não pode ir além da sua época, não pode ir além do seu meio. Uma pessoa do período medieval, como eu citei, pensaria do modo característico medieval, do modo feudal. Uma pessoa do período capitalista, ela pensa com os conceitos do período capitalista, pensa com as ideias daquela época. Seus modos de julgar o mundo, perceber o mundo são influenciados, são de fato determinados pela estrutura econômica da sociedade onde ela está. O pensamento humano e seus produtos são entendidos, portanto, como resultado das relações materiais nas quais se está inserido. É a ideia de que o homem é condicionado pelo seu meio, uma ideia hoje bastante em voga, que foi defendida por Karl Marx. O homem não pensa livremente, ele não seria como uma tábula rasa,
também não seria como um ser inteiramente arbitrário, que pode decidir por qualquer coisa, que pode pensar de modo inovador. O homem é determinado pelo meio em que ele está, determinado pelas ideias dos outros, pela religião, pela política. Porém, tais coisas sendo determinadas pela economia, pela base econômica, os modos de produção, as relações de trabalho, que determinam a estrutura geral da sociedade e determinam o pensamento humano. Então, o meio em que o homem se encontra, que é a sociedade, é composta por uma estrutura econômica de base e, fundada nessa, uma superestrutura que corresponderia à política, às leis, também à religião e tudo mais. A economia, a produtividade, a criação dos bens necessários, dos bens de consumo, dos bens úteis ao homem, é a base, é a estrutura fundamental. Acima desta, mas dependendo dela e determinada por ela, estaria a superestrutura, que seria o mundo político. Assim, na visão de Marx, a política não tem tanto poder. Ela é secundária à economia. Você não pode querer implementar uma política que não corresponda à estrutura econômica da sociedade. Isso não funcionaria na visão dele. Na sociedade moderna como essa aqui, contemporânea, não se poderia implementar uma política de tipo feudal, querer estabelecer relações entre servos e senhores. As relações que existem numa sociedade como essa, relações entre patrões e empregados, estão no próprio fundamento econômico dessa sociedade. A política apenas emerge desse fundamento. Diz Marx, na produção social de sua existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, em relações de produção que correspondem a determinado grau de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, ou seja, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas determinadas de consciência social. O modo de produção da vida material, em geral, condiciona o processo social, político e espiritual da vida. A partir daqui já é possível entender por que Marx fala de um materialismo histórico. A matéria determina o desenvolvimento da história. A matéria, não enquanto o mundo puro, o mundo dado, tal como ele é, mas o mundo que o homem altera. Trabalhar é alterar o mundo, é alterar a matéria, alterar a realidade. E o modo como você faz isso, incluindo a tecnologia utilizada, as maneiras de interagir com a natureza e de interagir com os outros homens no processo de trabalho, são as relações de trabalho, isso determina o mundo humano e determina a superestrutura, que seria aquilo que está acima, porém que se fundamenta na estrutura econômica de base. A superestrutura política não é capaz de alterar a estrutura econômica, pois esta é mais básica e fundamental. Como eu disse, você não poderia implementar um sistema político medieval no mundo moderno, e também não poderia implementar um sistema político moderno no mundo medieval. Você tentasse, num feudo, estabelecer relações como as relações capitalistas, tentasse utilizar a riqueza como capital, que é a riqueza para gerar mais riqueza. Por exemplo, nobres vendendo suas terras, isso aí seria impossível. No momento em que um nobre perdesse sua terra e tivesse só o dinheiro, ele já não teria o mesmo poder que ele teria antes. E do mesmo modo, relações de trabalho que fossem fundadas na ideia de pagamento por certo tempo de trabalho, isso aí também não se adequaria às condições materiais de produção do mundo feudal. E do mesmo modo, caso você quisesse estabelecer na Idade Média uma política fundada numa chamada democracia representativa, também não seria viável,
não ocorreria, porque o modo de produção da época, que determina todas as relações sociais, não condiz com esse modelo político. O modelo político deles emergiu do modo como eles produziam. Assim como o nosso modelo político emergiu e se adequou, ele foi criado para se adequar a esse modelo produtivo. Na visão de Marx, a chamada democracia liberal moderna, democracia representativa, seria um modo que os poderosos de nossa época, que seriam os capitalistas, basicamente, encontraram de controlar a sociedade. A classe dominante controlaria utilizando esse tipo de ordenamento político, esse tipo de ordenamento jurídico. É uma criação, porém, é uma criação que se pode dizer necessária. Não poderia ser muito diferente do que é na visão de Marx, porque a política é determinada pela economia e não o contrário. É a base econômica, material, real, que possibilita e determina o surgimento de uma superestrutura específica. Nosso mundo moderno se funda no sistema de produção capitalista, na visão de Marx. O surgimento do capitalismo, o estabelecimento desse tipo específico de relações de trabalho e produção, determinaram ou motivaram o surgimento dessa superestrutura, desse modelo político, desse modelo jurídico. Aqui um exemplo, a cidade de Atenas, uma cidade do mundo antigo, do mundo grego. Uma cidade como essa era uma polis, que é cidade-estado, possuía uma superestrutura política bastante característica. No caso de Atenas, era uma democracia direta, uma democracia restrita aos chamados cidadãos, que seriam os homens naturais da cidade de Atenas, livres, e que haviam prestado serviço militar à cidade. Na realidade, eram 10%. 10% da população de Atenas era considerado esse povo que exercia o poder democrático. Eram cidadãos. Essa superestrutura da cidade-estado só podia se fundar, na visão de Marx, sobre a base econômica do mundo antigo, que era uma base econômica escravista. Atenas, segundo alguns pesquisadores, chegou a ter mais escravos do que pessoas livres. O mundo antigo, o mundo greco-romano, era fundado no trabalho escravo, em grande parte, principalmente nos períodos em que eles enriqueceram, nos períodos das conquistas militares, porque os escravos geralmente advinham dessas conquistas, eram povos derrotados em guerra. Então, Atenas, ou Roma, cidades com uma grande quantidade de escravos, os quais não possuíam direitos, eram vistos como instrumentos vocais, como um intermediário entre o animal de carga e um ser humano. O trabalho deles, a subjugação deles, permitia o ócio, o tempo livre necessário para que aqueles homens da cidade, aqueles 10% da população, pudessem exercer o governo de tipo democrático, a democracia antiga. Assim, toda a superestrutura política, todo o ordenamento jurídico da sociedade grega se funda sobre uma estrutura econômica, que é uma economia de tipo escravista. E caso você quisesse ter novamente um sistema como esse, uma democracia direta, com ampla participação de um grupo substancial da população, o único modo de conseguir isso seria adotando o mesmo sistema econômico de Atenas, porque, de outro modo, a superestrutura não poderia existir. O prédio não existe sem os seus fundamentos. O fundamento é a economia, o prédio é a política, o ordenamento da sociedade, que se funda sempre sobre o modo como se trabalha, o modo como se produz naquela sociedade. De modo similar, tomando por base o pensamento de Marx, poderia dizer que algumas coisas características da Grécia clássica, como a filosofia grega, o teatro clássico, o desenvolvimento da retórica e outras criações, poderíamos chamar ideais dos gregos, criações do espírito grego, foram condicionadas por sua realidade econômica. Aqui nessa imagem, um teatro da Grécia. As cidades gregas
as maiores, possuíam grandes teatros, que muitas vezes eram capazes de abrigar mais de 10% da população da cidade. Algumas chegavam a ter uma capacidade equivalente a 20% de todo o povo daquela cidade. E essas celebrações teatrais, por vezes, duravam dias, com várias peças por dia. Então as pessoas iam ao teatro, permaneciam lá o dia inteiro e retornavam no dia seguinte e outro dia. Elas, nesse período, obviamente, não estavam exercendo nenhuma atividade produtiva. Por que era possível? Ora, Karl Marx diria que era possível apenas porque eles empregavam um sistema de produção sobre a base escravista, permitia esse tipo de coisa. Ou algo como o desenvolvimento da retórica, a arte de persuadir as massas, persuadir o povo. Isso só tem lugar numa democracia do tipo clássico, uma democracia direta, a qual não poderia existir em outro tipo de produção que não esse modelo econômico antigo. O modelo capitalista moderno, por exemplo, não se poderia ter o povo, ainda que uma pequena parcela, só os homens, só aqueles da cidade, como cidadãos, como indivíduos que podem ir à assembleia quando forem chamados, e eram chamados com muita frequência, podem ficar lá por várias horas, discursar e votar, porque no sistema capitalista, a maior parte dos homens naturais da cidade estarão trabalhando a maior parte do dia. No tempo de Marx, estarão trabalhando o dia inteiro, basicamente. E só quem teria tempo livre seriam os ricos, que é uma parcela muito pequena para se ter uma democracia, mesmo uma de tipo, em termos de população, mais restrita, como a da Grécia. Então, o modelo capitalista só comportaria de fato um tipo de governo realmente oligárquico, que se travestiria de uma democracia representativa, mas que na verdade seria uma oligarquia, um governo de poucos, porque os ricos são poucos. Os inventos, a evolução das técnicas de produção e circulação de mercadorias são os fatores que impelem a história. A história se altera não pela ação de grandes homens, como pensaram alguns filósofos anteriores a Karl Marx, mas a história se altera pelos fatores econômicos. Ele dá um exemplo do moinho. O moinho braçal vos dará a sociedade com o senhor feudal, e o moinho a vapor a sociedade com o capitalista industrial. O que determina um ou outro tipo de sociedade não é a escolha humana, não é a ação de algum grande indivíduo, de um líder militar, de um líder político, mas o progresso da técnica, o progresso da produtividade, dos modos de produção. Uma sociedade como a feudal, em que o trabalho era realizado manualmente, em que a terra era possuída de um modo tradicional por uma classe dominante formada pela nobreza, dedicada à guerra e ao governo, e a terra era trabalhada por uma classe servil. Esse modelo se fundava nos modos como eles produziam. Quando se inventa uma máquina, por exemplo, quando se inventa o motor a vapor, permite realizar trabalho de outro modo, que não requer tanto a força humana, mas requer, por exemplo, o conhecimento tecnológico, requer o dinheiro necessário para produzir e manter um equipamento como esse, então se tem uma transformação da sociedade. A economia transforma a política, e não o contrário. Como a base econômica determina os demais fatores que caracterizam a sociedade, é a mudança econômica dos meios de produção que desencadeia a transformação social. Já fiz uma aula sobre a Revolução Industrial, e isso seria algo que Marx diria que criou a sociedade moderna. A Revolução Industrial, a invenção da máquina, o motor a vapor, a invenção dos meios de transporte modernos, o barco a vapor, o trem a vapor. Essas invenções alteram os modos como as pessoas trabalham, alteram as relações sociais de produção. E isso altera a política, isso impele a história. Acerca do desenvolvimento da história, do progresso da humanidade, em termos de estágios de produção, Marx concebe a história
como sendo composta, até agora, de 4 etapas de desenvolvimento econômico e social. Essas 4 etapas seriam o modo de produção asiático, modo de produção antigo, seguido pelo feudal e, por último, o capitalista. Então, a história teria essas 4 etapas, todas determinadas pela base econômica, pelo modo de produção. Note-se que ele fala de 4 etapas na história. E o que é a história? Aqui, a musa, Clio, a musa da história. Bom, se entende que a história começa junto com a civilização, quando as pessoas passam a viver em cidades, em impérios. E o marco principal para determinar quando começa a história seria o desenvolvimento da escrita. Aqui a própria Clio com um livro na mão. A escrita registra a história. Antes disso seria o período pré-histórico, se pode dizer. Então, haveria ainda um quinto modo de produção, que seria, na visão de Marx, inferior a todos e anterior a todos, algo que precede o nível histórico. Seria o modo de produção, ou melhor dizendo, de subsistência, próprio das sociedades tribais. Esse primeiro modo de vida, de produção, o modo incivilizado, o modo primitivo, seria o mais básico de todos. Nesse estágio não haveria ainda muita divisão social do trabalho, não haveria ainda uma superestrutura estatal. Isso surgiria com o advento da história e com o progresso da história. O mais antigo modo de produção do homem histórico é o modo de produção asiático, próprio das civilizações da Mesopotâmia e do Egito. O Egito, na antiguidade, era considerado como asiático, ou era visto assim pelos gregos, por exemplo. Em todo caso, o modo de produção do Antigo Egito era similar ao modo de produção da Mesopotâmia. Essas duas as regiões onde surgiram as primeiras cidades humanas. O berço da civilização, chamada Crescente Fértil, que inclui a região do Rio Nilo, também a região entre os rios Tigre e Eufrates, que é a Mesopotâmia, região entre rios, no meio dos rios. O berço da civilização, as culturas mais antigas do mundo, com cerca de 6.000 anos ou um pouco mais. Essas culturas, que Marx engloba dentro dessa categoria do modo de produção asiático, se caracterizavam por um governo centralizado e despótico. Se tinha a ideia, basicamente, de que a propriedade da terra é do Estado. O Estado possui tudo, o Estado controla tudo. O rei, o faraó, é o dono do país, é o dono daquela região. As pessoas trabalham nesse Estado bastante ordenado, bastante centralizado, trabalham para o rei, de certo modo. Nessas antigas civilizações, a maior parte dos trabalhadores não eram escravos. Por exemplo, no Egito, se tem muita ideia de que as pirâmides foram construídas por escravos. Porém, não é o caso. A maior parte dos trabalhadores das pirâmides eram trabalhadores livres. Só que livres, entre aspas, livres apenas de um certo modo, bastante específico. Porque se pode considerar que, de fato, todos estavam submetidos ao rei e, de certo modo, todos eram escravos do rei. E nessa organização havia vários estratos, estando os militares e os membros da administração no nível intermediário entre o déspota e o povo. Nesse tipo de produção, a geração dos bens de uso, os bens de consumo, é geralmente feita por grandes grupos. Por exemplo, as margens do rio Nilo eram cultivadas por grandes grupos de pessoas, entre os rios Tigre e Eufrates, onde eles faziam canais de irrigação, grandes obras. Era tudo regido por esse poder centralizador. E a própria distribuição dessa produção também era controlada por esse poder central. Na Mesopotâmia, os palácios eles surgiram como centros de armazenagem, controle e distribuição de grãos e bens agrícolas. Nas antigas civilizações, quase toda a alimentação humana advinha de grãos. No Egito, por exemplo, a cevada era muito utilizada. Era produzida em grandes números por muitas pessoas controladas
A produção era armazenada e era distribuída. Então é um modo de produção bastante sistemático, bastante rígido. A civilização do Egito, por exemplo, durou milhares de anos com pouca alteração no seu modo de vida, no seu modo de produção. Marx tomou emprestado de Hegel a ideia da dialética, que seria o desenvolvimento de todas as coisas segundo uma dinâmica de opostos, em que se tem, de modo simplificado, um período de tese, ou um momento de tese, que seria a afirmação de algo, que depois é contraposto por uma antítese, o seu oponente, o seu oposto na realidade, e depois seria abarcado, esses dois momentos seriam abarcados por uma síntese, e se tornaria uma tese para de novo advir uma antítese. Então os momentos históricos se superam dialeticamente. Superando o chamado modelo de produção asiático, o primeiro estágio, surge o modelo de produção antigo, aqui próprio da antiguidade clássica, ou seja, do período da Grécia e de Roma. E esse modelo de produção não seria mais centrado numa grande máquina de controle, uma grande máquina burocrática, como eram os impérios do Egito, os impérios mesopotâmicos, mas seria fundada mais numa maior divisão do poder, que estaria nas mãos das pessoas livres, nas mãos dos proprietários de terras. Nesse período surge a ideia de propriedade individual, na Grécia e em Roma, e o trabalho seria realizado, na visão de Marx, por escravos. É um modelo de produção em que os trabalhadores não são mais como propriedade do Estado, ou propriedade da nação, do faraó, mas são propriedade de indivíduos. Indivíduos que são vistos como cidadãos, como possuindo direitos e possuindo outros seres humanos, escravos. Geralmente, na Grécia e em Roma, eram estrangeiros, conquistados em guerras, em batalhas, trazidos para uma terra distante, uma terra desconhecida por eles, e utilizados na produção agrícola, de mineração, de bens de consumo, de modo geral. Então, o modelo antigo é um modelo fundamentado na escravidão. Aqui é uma pintura mostrando o mercado de escravos, na época de Roma. É claro que nem toda a produção do período antigo era realizada por escravos. Por exemplo, nas épocas em que Roma ou Atenas eram cidades pequenas, não possuíam grande poder no mundo, não possuíam grandes exércitos, a maior parte da produção seria realizada por camponeses, pessoas pobres, porém que não eram escravos. Não eram também cidadãos, estavam submetidos a pessoas mais poderosas de algum modo, mas não eram escravos. É nos momentos em que uma civilização se expande, que ela se torna poderosa, que ela guerreia com outras e derrota outras, aí sim ela adquire escravos. Foi o que ocorreu na Grécia e em Roma. Após esse modelo de produção antigo, segue-se o modelo de produção feudal, aquele que predominou pela Europa durante a Idade Média, centralizado nas relações de trabalho-servis. O Império Romano do Ocidente se fragmenta no século V d.C., se dissolve. O Império Romano do Oriente perdura ainda por 1000 anos, que é o Império Bizantino, com sua capital em Constantinopla. Mas o Ocidente, as regiões onde surgiriam os países da Itália, da França, a Espanha, Portugal, se fragmentam e o poder romano se esvai. Então todo o aparato estatal de Roma, a organização política, militar, a organização em termos de ordenamento jurídico, a capacidade de transportar. Roma possuía uma série de estradas pavimentadas. O Império Romano foi um império de estradas, permitiam o comércio a longa distância. No Império Romano, e também ainda no mundo grego, se tinha o comércio marítimo em larga escala. Tudo isso era possível naquele estágio de civilização, quando havia grandes poderes centralizados, havia exércitos, havia uma legislação e até o uso do dinheiro, da moeda. Quando Roma cai, quando ela de fato lentamente se dissolve, esses fatores se perdem. O uso do dinheiro já não é mais tão importante. O comércio de longa distância
se torna muito mais limitado. Os exércitos, ao invés de serem grandes legiões, são pequenas milícias locais. Então surge o chamado modelo feudal. Quando ocorrem as migrações, chamadas invasões bárbaras, elas atacam principalmente as cidades, porque era ali que estava concentrada a riqueza. A cidade de Roma é invadida algumas vezes, a cidade de Cartago, no norte da África. E as pessoas fogem das cidades, vão para o campo. Aquelas pessoas mais ricas que possuíam terras vão para o campo e ali se aliam com os camponeses locais ou com soldados romanos que perderam seu cargo, já que o exército de Roma era profissional. As pessoas se aliam e formam uma pequena comunidade autossustentável que vai se defender do mundo externo e vai produzir e consumir seu próprio produto. E ali surge um novo tipo de divisão social. Surge a divisão chamada feudal, que é o feudo. O feudo era aquela grande fazenda romana que, quando não existe mais Roma, se torna independente, onde se tem uma família central mais rica, que vai ser a família dos senhores feudais. Se tem uma classe de guerreiros, de nobres, que a nobreza dedicava-se à guerra, e se tem uma classe mais numerosa de servos, que são as pessoas que trabalham a terra e sustentam a classe da nobreza, sustentam o senhor feudal. É um modo de produção em que não se tem mais a escravidão como seu maior sustentáculo. Nos feudos da Europa, a quantidade de escravos seria muito pequena, seriam raríssimos, mas se tem a servidão. Os indivíduos, os pobres, a classe oprimida, nas palavras de Marx, seriam entendidas como ligadas à terra. Pessoas não seriam propriedades dos senhores feudais, como eram os escravos, propriedades dos cidadãos livres da Grécia e de Roma. Porém, elas estariam atreladas à terra. Elas não teriam a propriedade da terra, mas elas trabalhariam aquela terra e pagariam tributos aos senhores. Elas não receberiam salário pelo trabalho realizado, porém receberiam parte do trabalho que elas realizam naquela terra que é entendida como pertencente a outro. A terra pertence ao Senhor. O servo trabalha nela, lhe dá uma parte e fica para ele com uma parte, para a sua subsistência. O que, embora nos pareça uma situação ruim, certamente é melhor que a situação do escravo, porque o servo não é tratado como um animal. Ele, juridicamente, é superior ao escravo. O escravo podia, por exemplo, ser morto pelo seu proprietário em certas ocasiões. A lei previa certos casos. O servo é juridicamente inferior ao nobre, porém, ele é superior ao escravo. Depois, o período feudal entra na sua crise, que é uma crise lenta, com momentos de grande alteração, de grande mudança. E da Idade Média emerge o período moderno, em que o modelo de produção feudal é suplantado pelo modelo de produção capitalista, em que a produção não é mais realizada por servos que estão atrelados à terra e que têm como pagamento uma parte da produção que eles realizam. No modelo capitalista, a produção será realizada por proletários assalariados. Será realizada fazendo uso dos meios de produção que são controlados, que são possuídos pela classe capitalista, a classe dominante. Os proletários são chamados assim porque se tem a ideia de que eles possuem apenas a sua prole, eles apenas procriam, geram filhos, enquanto que os capitalistas possuem o capital que seria a riqueza, que é utilizada para gerar mais riqueza. Por exemplo, o capital vai ser uma fábrica, o capital pode ser uma fazenda. É o meio de produção, são os recursos materiais necessários para se produzir algo. Os proletários não possuem os meios de produção e, para sobreviver, vendem a sua força de trabalho em troca de salário. Então, a relação de trabalho no capitalismo é uma relação de emprego. O trabalhador é um assalariado, é um empregado. Não é mais um servo ligado à terra, como no modelo feudal. Não é também um escravo, propriedade de
de um cidadão, como no modelo antigo, ou um súdito submisso a um rei e a uma estrutura governamental, estrutura burocrática, como no modelo asiático. A existência desses diversos modos de produção não se dá numa perfeita sucessão temporal. Não quer dizer que o período de produção asiático existiu num certo momento histórico e depois ele foi superado em todas as partes. Também não quer dizer que hoje todos os países são do modelo capitalista, pois Marx vê povos mais atrasados, ele usa esse tipo de linguagem, ainda em estágios anteriores do progresso histórico. Haveria, em certas regiões, povos que sequer alcançaram o nível da história, povos indígenas, que ainda vivem no modo de subsistência. Haveria, na visão de Marx, algumas regiões da Europa, por exemplo, no período dele, que ainda eram feudais, eram dominadas por aquele estilo de produção feudal e não haviam adentrado no capitalismo. Inclusive, ele considera que isso é um problema, porque ele vê que o estágio posterior, aquele que viria após o capitalismo, só poderia vir do capitalismo. Então, nações que não haviam sequer alcançado esse nível estavam atrasando o progresso da história. E o modo como ele sugere, o modo como ele afirma que se deve lidar com isso, seria, em alguns casos, dominando essas populações, ou até as eliminando, para que se tenha esse progresso para além do sistema capitalista. A passagem de um estágio a outro se dá por transformações nos meios de produção. Mudanças de aspectos que podemos chamar culturais meramente seguem e justificam os econômicos. Por exemplo, a passagem do modo de produção ou do modo simplesmente de subsistência tribal para o modo de produção asiático se dá quando surgem certas inovações, quando surge, por exemplo, a agricultura, quando as técnicas de preservação dos alimentos, as técnicas de armazenagem, por exemplo, a olaria, a fabricação de potes de barro para guardar os alimentos, guardar os grãos, essas coisas possibilitaram o surgimento do modo de produção asiático. Depois, os modos seguintes, o modo antigo, feudal, capitalista, surgem a partir dessas transformações na capacidade produtiva, nos modos de produção. E, após isso, ou acima disso, tendo por base o modo de produção, surgem as estruturas políticas, as estruturas jurídicas, que meramente justificam aquele modo de produção e o defendem. A superestrutura, que é criada sempre pela classe dominante, visando justificar e preservar aquele modo de produção, pois a classe dominante está se beneficiando daquele modo. Já a classe subjugada, seja ela a classe de escravos, a classe de servos ou de proletários, elas estão inseridas naquela superestrutura. Em alguns casos, defendem aquelas instituições que foram criadas para mantê-las subjugadas. Porém, quando aquele modelo de produção se desenvolve, quando, por exemplo, o feudalismo vai se desenvolvendo, a sociedade feudal vai se desenvolvendo, vão surgindo as cidades, a classe subjugada acaba promovendo a mudança, a passagem de um estágio a outro. Não é nunca a classe dominante, na visão de Marx, que ocasiona a transição de um estágio histórico para outro, porque a classe dominante está interessada em manter aquele status quo, manter as coisas como estão, já que para eles é benéfico. Por exemplo, para os senhores de escravo da Grécia Antiga, abolir a escravidão não seria benéfico. A mudança, o processo de transição viria do povo, viria da classe mais baixa. No caso, por exemplo, da passagem do feudalismo para o capitalismo, esses capitalistas, os primeiros capitalistas, a burguesia, eram de início uma classe baixa, uma classe oriunda dos servos que foram para as cidades, começaram a produzir, a comercializar, foram lentamente enriquecendo. De início, uma classe oprimida que se torna poderosa e que provoca essa passagem, essa mudança histórica. As mudanças nos meios de produção somam-se aos efeitos da luta de classes, sempre presente,
porém mais disruptiva nas épocas de crise e transição. As classes, por exemplo, escravos e livres, servos e nobres, estão sempre em um tipo de conflito. Há uma luta de classes porque os seus interesses são diversos. A classe dominante tem o interesse de manter seu domínio, manter seu status. A classe subjugada tem o interesse, ainda que não claramente definido em suas mentes, mas tem o interesse de transformar a sociedade, já que eles estão numa situação inferior. Essa tensão é sempre presente, porém nas épocas de transição, por exemplo, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, essas tensões se amplificam, a luta de classes se acirra, e aí se tem a passagem de um momento histórico a outro. A dialética que Hegel enxergara na dinâmica do espírito, Marx transfere para o reino material, o reino das contradições e conflitos humanos. Hegel falou da dialética, falou que tudo se desenvolve através do conflito. A realidade seria dinâmica, seria composta sempre por opostos, tese e antítese, síntese, depois tese e antítese. Por exemplo, a própria natureza seria a antítese do mundo puramente ideal, que depois seria subsumida, reincorporada no espírito. Marx toma para si esses conceitos de Hegel, essas ideias, porém ele fala de uma dialética que ocorre no reino material, e mais especificamente no reino humano, na sociedade. Para Marx, os elementos opostos seriam as classes sempre em conflito, a classe dominadora e a classe dominada, que se distinguem nas épocas diferentes, por diferentes atributos, porém que se resumem nesses dois aspectos: uma classe que tem o poder econômico e uma classe desprovida desse poder econômico. Elas estão em conflito, elas estão numa luta constante, uma luta de classes. E é esse conflito, é essa dinâmica que impele a história. Marx enxerga em todas as épocas uma dicotomia fundamental na sociedade humana, uma distinção geral entre dominadores e dominados, opressores e oprimidos. No tempo de Marx, essa separação estaria entre capitalistas e proletariado, entre os que possuem os meios de produção e aqueles que possuem apenas sua força de trabalho. Em tempos passados, estava, por exemplo, entre nobreza e servos, ou entre os livres e os escravos. Mas em todos os casos, é uma mesma divisão fundamental: aqueles que têm o poder e aqueles que estão subjugados a esses. Essa distinção, que já foi entre livres e escravos, entre servos e senhores, seria agora entre ricos e pobres, entre capitalistas e proletários, entre os donos dos meios de produção e os que vendem sua força de trabalho. A luta de classes, em seu tempo, para Marx, seria a luta entre classes econômicas, uma divisão mais centrada no econômico do que em outras épocas. Na Antiguidade Grega, por exemplo, centrava-se a divisão, a distinção, em termos de cidadão e escravo, livre e subjugado, aquele que tem direitos e aquele que não tem. No mundo capitalista, a divisão é entre o rico e o pobre. Os desenvolvimentos econômicos e o conflito de classes levaram à superação dos modelos anteriores. E de modo semelhante, o modelo atualmente predominante seria superado por um modelo seguinte. A própria tensão do sistema capitalista, a própria luta de classes, estaria inerente, que seria inclusive amplificada pelas relações de trabalho capitalistas, assim como ocorreu em períodos anteriores, levaria ao seu declínio, levaria à superação do capitalismo por um novo modelo de sociedade. E o modelo de sociedade seria, primeiro, o socialismo, que depois seria ainda superado por um outro, o comunismo, que seria o último estágio da história. Basicamente, essa ideia de que a própria tensão de contrários da sociedade, para falar como Heráclito, que no caso seria uma dialética materialista, uma dialética da história, faria com que os períodos se seguissem, a sociedade se transformasse, com que os meios de produzir, a base econômica se alterasse
que alteraria então a superestrutura do Estado. Desse modo, estando o mundo atualmente no chamado modelo de produção capitalista, pelo menos os países mais avançados, como pensava Marx, surgiria nesses países da própria evolução do capitalismo, que seria, na visão de Marx, uma evolução que tenderia sempre a ampliar o abismo entre aqueles que possuem e aqueles que são desprovidos, a ampliar a riqueza concentrada cada vez em menos mãos e ampliar a pobreza num número e num nível cada vez pior. Isso levaria à crise, levaria ao acirramento do conflito de classes, da luta de classes, e ocasionaria a transformação do modelo de produção, a passagem para outro momento histórico, que seria, na visão de Marx, primeiro o socialismo, entendido como um tipo de estágio de transição, e depois o modelo comunista, que seria permanente e seria o último estágio da história.